Não se esquece de se inscrever no canal e deixar o like para o sistema aparecer para você também. Então vamos lá e bora pro vídeo. A obra começa e vemos alguém que derrotou um dragão. E o sisteminha dá os parabéns por ele ter concluído a masmorra Ninho do Dragão Ancião. O cara ali parece um tanto quanto desgastado. Mas aí ele começa a gritar bravo, perguntando por que ele tá ralando tanto com quase 60 anos de idade. E esse aí é o nosso prota, Shin, 55 anos. Já fazem 30 anos desde que ele começou a viver como um espadachim. Porém a maior conquista dele foi estar entre os 100 melhores do país dele. Isso aí é um feito bacana, mas não é tão incrível assim. Ele fica um pouco surpreso, até porque a recompensa dessa vez ali é um livro de habilidade, dizendo que já comeu muitos artefatos antes, e pergunta se isso aí também vai dar pra comer. Ele dá uma olhadinha e a notificação aparece que a constelação Aluna Exemplar Tardio apareceu. Assim então, o personagem loirinho já sai de um portal e vem até a frente dele. E o sistema informa que esse Aluna Exemplar Tardio tá parabenizando sinceramente o Prota pelo trabalho duro que ele teve. Não só isso, também pelo golpe final implacável que ele deu. O Prota dá uma risadinha e agradece. Enquanto pensa que tá grato por esse cara aí ter feito o contrato com um mísero espadachim de quinta categoria como ele. E o buff que esse personagem aí dá é quando o jogador chega no nível 850, todos os atributos e artefatos de título serão dobrados. Quando o jogador chegar no nível 900, esses atributos serão triplicados. O bonequinho então fica pequenininho do lado dele, e nos é mostrado que o nível atual do Prota é 650. E como ele não chegou no nível mínimo ainda, ele não ganhou nenhum buff. O bonequinho encoraja ele a comer o livro de habilidade, e o Prota fala que estava prestes a fazer isso mesmo. Assim que ele se prepara para comer o livro, que é a mesma coisa de absorver, nos é mostrado que essa é uma habilidade única que ele recebeu após o despertar. Que o Prota entender como funcionava a habilidade dele, ele tentou cozinhar e comer artefatos realmente, assim, literalmente cozinhar o item. Não só isso, ele também tentou fritar, mas não sentiu nenhuma diferença. E ele só foi entender como a habilidade dele funcionava 30 anos depois. No caso, ele precisaria usar a sincronização de mana e um artefato de rank adequado. Com isso, a habilidade dele de devorar artefatos iria se iniciar. Mas ele acabou descobrindo isso tarde demais. Enquanto o pessoal ficou forte assim que despertou, ele demorou bastante, então ele ficou um pouco atrasado. O Prota passa a mãozinha no livro e não entende, e taca ele, perguntando se isso não devia ter alguma instrução. E o bonequinho fala que há informações muito limitadas sobre a habilidade Rank SS. Ele pede desculpa por não poder ajudar mais que isso, encorajando o Prota, dizendo que como ainda tem muito tempo, dá pra ele tentar de novo. Começar a sincronização de mana mais uma vez. O Prota ouvindo aquilo já fica com raiva, perguntando como assim ele tem muito tempo, já tá batendo quase 60 anos de idade. Explicando que se ele tivesse tido um filho com 30 anos, agora mesmo o filho dele ia estar fazendo 30 anos também. O bonequinho pede desculpa, dizendo que se ele fez algo de errado pro Proto perdoar. Mas aí o Prota fala que ele não fez nada de errado. O único problema é que a vida dele é cheia de arrependimentos. O Prota fala que nunca esqueceu das costas daquele cara. Ele tentou o melhor dele para se equiparar a ele, que agora ele tá muito exausto, lamentando, dizendo que se ele fosse um pouquinho mais jovem, alguma coisa teria mudado. E quem olha o livro ali já se concentra. O Prota coloca a mão na cabeça e fala que agora ele vai se aposentar, é o melhor que ele pode fazer. O bonequinho devia encontrar outro jogador, já que ele vai cancelar o contrato. Porém o bonequinho ativa uma habilidade ali na frente dele, e o Prota não entende. Tudo na sua frente começa a distorcer, e ele vê que a constelação do bonequinho foi a última memória de quando ele tinha 55 anos. E o sistema informa que o aluno exemplar tardio usou uma tal de essência. Várias informações é passada na tela e o Prota é teleportado. A cena corta e tem um cara ali explicando, dizendo que masmorras e portais é o ambiente onde os despertados ou jogadores trabalham. E aquele ali é um repórter, Park Jeong-min. Uma mulher ali ao lado concorda, dizendo que sim, masmorras são os degraus dos jogadores. E quanto aos portais, eles são dimensões alternativas, em outras palavras, estão conectados a regiões desconhecidas. Ali está o nosso Prota vendo a TV, dizendo que ele realmente regressou de verdade. É porque já faz muito tempo que ele viu isso aí na TV. Até que entendeu a situação, porém ele tá um pouquinho confuso. Já se passaram 4 dias desde então. O Prota agora tem 25 anos e tem todas as memórias dele. Não importa quantas vezes ele pensa, o motivo do porquê ele voltou é por causa do milagre daquela constelação. Mesmo confuso, ele diz que não importa e que agora ele vai sair para trabalhar. O Prota dá uma analisada naquela adaga que ele tem e comenta que essa adaga de bronze ele conseguiu nessa época. O rank dela é baixo, porém só ele conhece a sua habilidade oculta. O Protinha já ativa a habilidade e o sistema informa que a taxa de absorção está sendo calculada. Contudo, a taxa de absorção final foi de 20%. O Prota já tá no sorrisinho, dizendo que mesmo a taxa de absorção sendo baixa, porque ele não usa faz tempo, o que importa mesmo é a habilidade oculta. E a sincronização de mana com a adaga já foi iniciada. O Protinha tá de cabelinho branco ali em um lugar diferente. E esse aí é o espaço da inconsciência. É o espaço que ele precisa atravessar para comer o artefato. Ele diz que sempre fica nervoso quando vai àquele local. Um franguinho numa tigela já começa a aparecer na frente dele. E o sistema informa que as preparações para absorver a adaga Venamonte foram completas. O Prota olhando aquilo, o sistema mostra que esse é um frango assado de azeite de oliva. O Prota tá feliz, até porque isso aí é uma comida normal. Ele tava com medo que fosse um inseto ou outra coisa. Ele não perde tempo e já vai devorando o franguinho. A absorção foi iniciada.
Com isso, ele ganha permanentemente o atributo de agilidade mais 2 pontos, e a habilidade oculta, golpe demoníaco. Com isso, a adaga foi completamente absorvida, e agora ela vai desaparecer. Fruta disse que é uma pena, porém ele conseguiu uma habilidade muito útil assim como ele planejou, e que agora ele precisa ir. Se na corte, vemos um portal gigante ali no meio da rua. Essa é a masmorra número 85 da equipe Yon Daikyon. A carinha lá atrás já chega chamando pelo líder. Ele se pergunta o que traz o líder do grupo de transporte até ali. O cara explica que um dos membros dele desapareceu. Ele é o novato que se juntou a eles 4 dias atrás. O carinha de armadura já fala pra ele não se preocupar, até porque foi decidido que ele vai se juntar ao grupo dele. O carinha fica surpreso, perguntando como o carinha vai se juntar ao grupo de jogadores e não ao de transporte. Mas o líder fala pra ele ficar tranquilo, até porque foi ele que deu a aprovação, e pergunta se tem algum problema. O cara fala que sim, até porque ele despertou há pouco tempo, e ele nem terminou a academia de jogadores ainda. Colocar um cara desse na sua equipe é algo que nunca aconteceu antes. Se ele fizer isso, a equipe vai ficar totalmente desbalanceada. Mas o carinha ali já chama por ele e vai o intimidando, perguntando se por acaso ele não cuida de tudo. Nem o grupo dele é contribuição do sistema de distribuição. O cara fala que sim, é claro, e pede desculpas, já fica todo em choque e vai embora. O subordinado dele pergunta por que ele aceitou aquele cara, mas ele só dá um sorriso e fala que se alguém tiver que morrer vai ser ele, e não eles. Enquanto o pessoal tá lá dando risada e chamando o próximo idiota, ele chega ali já dando um oizinho, se apresentando, dizendo que a partir de hoje ele vai trabalhar como jogador, e que o nome dele é Shin. O pessoal ao redor já faz uma carinha feia, ninguém ali tá feliz com a presença dele, enquanto o líder e o loirinho tá só no sorriso maldoso. O Prota nota e fala que realmente o pessoal tá bravo e se pergunta se eles não vão nem tentar esconder. O líder ali já começa com a sua falsidade, dizendo que finalmente ele chegou, e é um prazer conhecer ele. Ele dá uma olhadinha na arma do Prota e pergunta se é realmente uma espada longa. O Prota fala que sim, ele assistiu muitos vídeos no YouTube, por isso pegou ela. E ele também não ajuda, né? Falar isso aí pro cara é sacanagem. O líder fala que a espada longa é uma das espadas mais difíceis de usar. O Prota fala que vai tentar se proteger e pede pra ele confiar nele. O líder ali concorda, dá risada e fala que ele realmente tem um espírito, e isso aí é muito bom. Até porque homens precisam ter esse espírito. Ele dá um gritão e fala pra começarem a raid agora. E com isso, todo mundo vai entrando no portal. Enquanto o Prota passa, o cara fica fazendo uma cara bem feia pra ele. Pensando que esse cara aí deve estar achando que as masmorras são brincadeira. Até porque vê vídeo no YouTube pra aprender é sacanagem demais. Dizendo que o Prota é realmente arrogante demais só porque despertou e virou um jogador. E o que ele tá buscando é morrer. Pensa que, de acordo com essa estratégia da raid, a masmorra orc é um muro de perdição para os novatos. E ele saberá o seu lugar muito em breve. Mas enquanto o cara tá chamando o Prota de idiota, ele já se depara com algo inacreditável. Os primeiros orcs ali já foram derrotados. O Prota já fez a limpa em geral e o cara fica se perguntando quem diabos é ele. O Protinha tá tudo estilosinho lá, só ganhando aura. E é então nos apresentados os orcs. Monstros comuns em jogos, novelas, filmes e fantasias. Como são criaturas familiares, há muito preconceito sobre eles. Preconceito de que os orcs são fracos. Que de fato é verdade quando a gente compara com dragões e outros monstros. Por isso que muitos jogadores novatos, confiantes demais, acabam ignorando essas características e atacam de maneira imprudente. Com uma altura média de 2,5 metros e um peso de 180 quilos, complica, né? Já pegou o carinha ali pelo pescoço e estourou a cabeça dele. Sangue jorrou. Assim na corte, o pessoal tá todo caminhando pelo corredor. O velhinho ali já fala pro Prota que mesmo ele sendo novato, ninguém vai dar moleza pra ele. Outro ali tá tendo um espino, falando que o cara despertou agora e já quer agir como jogador profissional. O Prota só dá um sorrisinho e fala que vai dar o melhor dele. Outro cara já dá um sermão falando pra ele esquecer e dar o seu melhor e apenas fazer direito. O Prota então pergunta se por acaso algum monstro aparecer ele pode ir na linha de frente. E o cara pensa que esse aí tá de sacanagem com ele. Quando ele vai perguntar o que, já aparece um orc gigante na frente deles. E o Prota fica animado, até porque essa vai ser a primeira batalha dele desde que voltou no tempo. Ele vai lidar com esse aí. Mas aí o cara com o escudo já protege ele, chamando o Prota de maluco e perguntando se ele tá louco pra morrer. Esses movimentos lentos, você acha mesmo que vai conseguir lidar com uma espada grande? O Prota só fala que teria dado conta sozinho, mas agradece pela ajuda dele. O cara então fala pra ele apenas parar de falar e mostrar do que é capaz, e o Prota concorda. Enquanto o cara tá falando com o moleque que não sabe nem agradecer, ele já se depara com algo. O chefe fala que o escudo acertou bem na cara do orc. Fiz ele cair pra trás com tudo quebrando no chão ali. O chefe pergunta se os dois ali vieram passear, pra ele prestar atenção. O carinha pede desculpa e o pessoal fica ali, babando o ovo do líder. Mas o orc vem de novo pra cima deles. O chefe defende de novo, dizendo que isso aí não é nada. E já dá uma espadada bem no peito do orc. O pessoal lá fica comemorando, dizendo que o líder é realmente incrível e acabou com o monstro em um instante. Mas o orc começa a fazer um barulho. E mesmo com o peito perfurado, ele prepara o seu machado. Dá de novo, mas o chefe consegue defender. Eu tô observando aquilo, pensa que o chefe pode ser o mais forte dali. Mas no nível dele, que tá no 50, como ele imaginou, ele não acertou o ponto fraco do monstro. O chefe vem correndo de novo, falando que o orc é bem resistente, e já prepara outro ataque. E acerta bem no peito de novo, dando pra ele cair agora mesmo. Assim que ele cai, o pessoal comemora de novo. Ele derrotou o orc sozinho. O líder tá se achando, falando que um orc só não é grande coisa, e pergunta se tá todo mundo bem. O pessoal fala que sim, e que eles confiam todo no líder.
Mas o que eles não esperavam era que mais orcs estão vindo a caminho. Orcs ainda mais fortes. O pessoal lá já tá morrendo de medo, falando que tem um orc armado junto. E a pergunta pro líder o que eles vão fazer. O líder fala que em situações assim o melhor pra equipe é recuar. Enquanto pensa que um orc só já foi difícil, mas aquele monte ali vai ser impossível. Prota então rouba a cena e pergunta se ele pode enfrentar todos eles sozinhos. O pessoal não tá acreditando, perguntando o que esse cara acabou de falar. E o outro fala que vai dar um jeito nele. O chefe tá falando que entende dele tá animado, até porque ele acabou de despertar, porém... Mas o Prota nem espera ele terminar de falar e já avança pra cima. Só avisa que se ele continuar indo assim ele vai acabar morrendo. Porém ele dá uma espadada no orc que já o derruba. Derruba não, picou o orc no meio com apenas uma espadada. Enquanto o Prota fala que espadas grandes realmente são incríveis. O pessoal ali tá tudo incrédulo, nem sabe se isso é realmente verdade. O cara tá gaguejando, falando que ele realmente conseguiu cortar o orc no meio. Se perguntam como ele conseguiu fazer isso mesmo sendo apenas nível 1. E podemos ver as características do Prota. Ainda não tem nenhuma constelação e a única habilidade única dele é consumir artefato. Outro orc ali já fica ainda mais irritado e vem todo mundo pra cima de uma vez. E o Prota fala que mesmo com nível baixo ele tem muita experiência e já prepara sua espada de novo, já avançando no meio de todos. Um dos orcs vai dar uma machadada nele, mas ele consegue desviar. Enquanto o Prota fala que eles não fazem ideia do quanto ele já derrotou desses bichos no passado. Já dá a espadada e pica mais um orc ali no meio. O pessoal tá sem acreditar, perguntando se aquele cara ali é realmente o Shin. E isso é realmente verdade, ele tá matando todos eles sozinho. O Prota então prepara o seu último ataque, dizendo que só falta um. E esse aí que falta é o chefão, o orc armado. Olha que ele nem é o boss ainda, hein. Ele já vem pra cima correndo e o Protinha tá ali com a sua espada. Ele dá um gritão avançando pra cima do Prota. Ele consegue desviar pro lado. Ao mesmo tempo que desvia, ele dá um ataque também. Jeff grita dizendo que a pele dele é realmente grossa demais e que o ataque não funcionou direito. Pedindo pro Prota tomar cuidado. O monstro já vai de novo com outro ataque pra cima dele. A criatura faz uma expressão estranha e fica paralisado. Porque o Prota usou a habilidade dele, Demon Bash nível 1. E o que essa habilidade faz é aplicar 2 segundos de atordoamento nos monstros jogadores expostos ao ataque. No entanto, a duração e a taxa de sucesso variam conforme a resistência do alvo. O Prota dá um sorrisinho, dizendo pra ele ficar realmente paradinho ali. O bicho fica ainda mais irritado e dá outro gritão. O Prota não tem dó e já tirou a cabeça dele na espadada. Paula continua sem acreditar, vendo a cabeça do bicho caindo no chão. Eles não conseguem acreditar. O Prota despertou realmente há 3 dias atrás. Os caras ali falam que essa habilidade de atordoamento agora não parece ser um atordoamento comum. Até porque jogadores renomados só conseguem atordoar por 1.5 segundos. Sem contar que ele ainda tá manuseando a espada grande com perfeição. O chefe pergunta se ele realmente aprendeu isso aí no YouTube mesmo. Até o chefe tá com medo, se perguntando como ele usou essa habilidade em um orc armado. Ele fica se perguntando onde o Prota conseguiu essa habilidade, apertando em menos de uma semana. O sisteminha já informa que o Protinha subiu de nível. O sistema também avisa que ele cumpriu os requisitos e obteve um título de Rank F. Cachorro que não sabe o que é medo. Esse título no Rank F dá mais 5 pontos de esquiva pra ele. Enquanto o Prota pensa que subir de nível era o esperado, mas esse título ele não fazia ideia que ia ganhar. O sisteminha fala que ele tem pontinhos para colocar e melhorar. O Protinha pensa que já sabe onde vai investir agora. Na vida passada dele, ele percebeu tarde demais. Porém, o atributo da sorte afeta diretamente a taxa de sucesso das habilidades e a chance de obter artefatos raros. E para ele agora, isso não é uma escolha, é uma necessidade. Você também informa, a sorte do jogador aumentou ligeiramente. Jeff chega lá atrás e chama por ele, perguntando se ele realmente é o Shin. E pergunta se aquela habilidade que ele usou realmente foi um atordoamento, e onde ele conseguiu algo daquele jeito. Ela fala que recebeu essa habilidade no despertar. Jeff não acredita e pergunta se ele realmente acha que isso aí faz algum sentido, para ele não tentar escapar da conversa. Ele pergunta se o Prota conseguiu um artefato raro ou um artefato do rank diamante, ou algo ainda até mais alto. O Prota mostra a espadinha e pergunta se ele quer dar uma olhada nela. O líder fala que se for nesse caso ele não vai recusar, e já pega a espada na mão. Verificando, ele vê que realmente é uma espada grande e normal, e não tem nenhum efeito. Ele grita indignado, perguntando se não tem nenhum efeito especial naquilo ali, e o Prota fala que avisou. Ele pergunta se essa habilidade é realmente dele. Tu pensa que ele tem 2 anos de experiência em Dungeons. Subiu até no nível 50 e ainda assim não tem nenhuma habilidade dessa. Alguém lá atrás chama pelo líder, gritando, dizendo que o chefe intermediário apareceu. O chefe de mau humor fala pra eles irem lá agora mesmo. Fala que cuidar dos orcs foi fácil graças ao Prota, mas na próxima vez pra ele não se empolgar tanto. É porque essa habilidade dele não vai servir de nada. Eles vão lutar contra o próximo chefe, o Orc Demônio. E o Protinha pensa que quase esqueceu o verdadeiro motivo pelo qual ele voltou no tempo e entrou nessa equipe novamente. O líder pergunta se ele por acaso tá com medo, mas o Prota fala que se ele derrotar o Orc Demônio sozinho, ele pode ficar com o artefato e com as recompensas. Até porque essa é a recompensa por matar o chefe. É a Pedra Escarlate. Um artefato que pode ser obtido com uma certa taxa de drop ao derrotar o Lord Orc. Mesmo que você derrote ele várias vezes, a chance de vê-lo sequer aparecer é extremamente rara. Na verdade, é um dos artefatos mais difíceis de conseguir. Na vida passada do Prota, ele lembra que após falhar em derrotar o Lord Orc, ele conseguiu ver a outra equipe conseguindo a Pedra Escarlate se gabando disso. Tava ali sentadinho, pro lado, e o pessoal lá já tá perguntando como o cara conseguiu isso.
perguntando se é aquele ali artefato que possui habilidade de atraso. O carinha só fala pra eles calarem a boca e parar de cuspir no negócio, que essa habilidade seria extremamente necessário pra ele agora. Voltamos então na cena e eles estão caminhando pra sala do chefe. Se ele derrotar sozinho, então não haverá problema nenhum dele ficar com tudo pra ele. O chefe ele fica quietinho, não diz nada. Só pensa que ele realmente precisa dessa habilidade, porém um jogador novato falando desse jeito arrogante não será facilmente aceito no grupo. E os caras ali já tá irritado, perguntando se por acaso ele ficou louco, falando que esse cara aí tá se achando demais. Só porque matou alguns orcs ali, ele tá achando que manda em todo mundo. O chefe então fala pra todo mundo se acalmar e que pode ser. Ele pode ficar com recompensa se ele derrotar o chefe sozinho. O chefe então fala que se eles não conseguirem derrotar o chefe, então ele pode lutar sozinho com ele. Ele vai ser obrigado a matar ele no solo. Pergunta se o Prota entendeu e ele fala que é exatamente isso do que ele queria. Ele apenas continua e fala pra ele fazer como quiser. Enquanto pensa que o moleque é arrogante aí só porque conseguiu uma habilidade forte já tá se achando demais. Então já abre a porta da sala e fala pra mostrar o que experiência de verdade significa. Assim que ele abre a porta, ele já se depara com o chefe lá. Você também informa que ele tá entrando na sala do boss intermediário. Esse aí é o Demon Orc, o boss intermediário. O líder ele já grita, pedindo pra todo mundo se preparar pra batalha. Você nota que, assim como os guias tinham falado, ele realmente parece assustador, mas talvez seja fácil de derrotar. Pede pra todo mundo dar a volta e atacar pela retaguarda. Lembra do Prota falando sobre lutar sozinho, tá dizendo que isso aí nunca vai acontecer. E já avança pra cima e fala que o primeiro golpe será dele. O tempo se passa e lá tá ele caído no chão, com a cara cheia de sangue. E pergunta o que tá acontecendo e se levanta. O Prota pensa que ele avançou tão confiante que até achou que daria certo. Ele só foi pra luta sem nem pensar e acabou sendo derrotado. Podemos ver que eles nem conseguiram atacar direito, já estavam todos caídos no chão. O cara pergunta o que eles vão fazer. O chefe fica olhando pra ele, perguntando como ele pode ser tão forte. Ele sabia que não dá pra confiar 100% nos guias. Ele então já fala ao pessoal que eles não precisam derrotar o boss intermediário e pede pra todo mundo recuar. O Prota fica ali, felizão que agora vai ser a vez dele. O pessoal tá curioso, se perguntando se realmente o Prota vai até o fim com isso. Já fala que o Demon Orc tem um campo de visão estreito, então pra todo mundo fugir pela escada. Ele já avisa pro Prota, se por acaso ele falecer ali não é pra ele culpar ninguém. Mas o Prota olha pra ele e dá outro sorrisinho, dizendo pra ele não se preocupar. Mesmo se ele morrer, isso aí não vai acontecer. E já pega sua espada na mão. O chefe ele então já vem pra cima do Prota, preparando seu machado gigante. O Prota pensa que comparando os atributos puros com o Demon Orc não tem como ele vencer mesmo, mas ele tem algo muito mais valioso, a experiência. Já consegue se defender do primeiro ataque do boss. Até o bicho fica um pouco curioso sobre o que aconteceu. Os caras lá se perguntam se por acaso eles ouviram espadas se cruzando. Será que ele realmente conseguiu parar aquele machado? O Prota fala que a mãozinha dele tá dormente, mas no fim ele conseguiu desviar. E olha pra pedra no peito do boss, e diz que faz tempo. E o motivo pelo qual ele tá tão obcecado com a Pedra Escarlate agora é porque a sua habilidade especial Atraso se combina perfeitamente com a habilidade de atordoamento, a Demon Bash. Atualmente, esse Demon Bash causa atordoamento de 2 segundos, já é bom, mas tem um potencial de evolução. No entanto, a habilidade única de consumir artefato permite ele combinar diferentes habilidades umas com as outras. Se ele conseguir uma habilidade que permite empilhar os efeitos do Demon Bash, então a estratégia dos sonhos dele de atordoamento infinito se tornará realidade. E com a habilidade de atraso, isso seria totalmente possível. Então já chama pelo bicho, perguntando se ele não vai atacar. O bicho não perde tempo, já dá um gritão, vem pra cima dele correndo. O Prota fica animado e vai correndo pra cima também. Ele passa ao lado do bicho e dá um cortão na sua costela, dizendo que agora ele pode explorar a abertura. O machado do bicho cai no chão, e a habilidade de Demon Bash foi ativada. O líder lá tá surpreso com essa habilidade funcionar até mesmo contra o chefe. E isso aí é um absurdo. O Prota fala que mesmo sendo um Orc Demônio, eles realmente são bem previsíveis. Mas ele nota algo diferente, que já tá vindo na sua cara. Ele toma um chutão e consegue se defender com a sua espada. Então é arremessado lá para trás da sala, dizendo que tinha esquecido dessa parte. E devido à habilidade da auto-regeneração do Orc Demônio, o atordoamento foi removido antecipadamente. Enquanto o Prota pensa que agora para ele atordoar novamente será necessário esperar 15 segundos. É por isso que ele precisa o mais rápido possível da habilidade de atraso. E que a única opção agora é enfrentar de frente. Então já tá vindo na frente dele correndo de novo. Dá mais um ataque com a espada e o bichão vai com o machado. Ele tá lá só observando e o carinha vem falando pra ele escapar dali agora mesmo. É porque a habilidade do Prota não tá funcionando mais. O líder tá se perguntando por quê. Mesmo sem poder paralisar o chefe, ele tá enfrentando um inimigo muito mais forte do que ele. Tá puto porque o Prota tá mantendo a expressão totalmente confiante. Tá lá só no sorrisinho, dizendo que agora é a hora de acabar com isso. Isso faz o Prota lembrar de algo da sua vida passada. Quando não temos atributos suficientes, concentramos toda a força em um único ponto. Deixamos de lado a sensação de cortar. Usamos até a força do inimigo contra ele. Com isso, o bichão tá partindo pra cima novamente do Prota. E apenas avança pra cima. Essa sua espada totalmente suja de sangue e o machado do bicho tá quebrado. E o sisteminha aparece dando os parabéns, dizendo que ele derrotou o boss intermediário, o Demon Orc. E lá está ele com a sua espada fincada bem no peito do bicho. Com isso, o nível dele aumentou. E ele obteve o título de Rank E, Caçador de Demônios. E fica todo top ali na pose, em cima do corpo da criatura.
E o efeito desse título é, ao enfrentar chefes intermediários ou superiores, a regeneração de HP aumenta 5 vezes. É nem um pouco apelão, né? O Prota fica felizinho, até porque agora ele já tem 2 títulos. Eles perguntam se esse aí é o poder de caçar sozinho. Ele olha pro lado e o pessoalzinho lá tá voltando pra direção dele. Eles estão surpresos que o Prota derrotou o bicho realmente sozinho. Enquanto pensa que se ele quiser evitar problemas agora, só tem um único jeito. Ele faz uma ceninha ali dizendo que quase morreu. E se o chefe não tivesse dado dano, ele não teria conseguido derrotar. E o carinha lá fala realmente, o líder é muito bom. E pergunta quando foi que o líder ajudou ele. O líder olha e diz que não faz sentido. Enquanto o Prota encara ele, pensando que ele realmente tem noção do que tá acontecendo. Essa aí é o Prota dando uma oportunidade dele salvar sua reputação. O líder dá uma olhadinha e vê que o item realmente dropou e tá ali no chão. O líder só fala que eles perderam completamente. E já grita falando pra todo mundo ali se preparar para o chefe final. O Prota fica surpreso com o líder. E os carinha lá já tá caindo na armação, todos felizes que o líder conseguiu derrotar e ajudar o Prota. O Prota mete um sorrisinho e diz que agora é hora dele experimentar. A Pedra Escarlate tá na frente dele. Com isso ele vai para a fenda do inconsciente. Lá tá ele de cabelinho branco de novo. E o novo pratinho já tá na frente dele, feito com carne de porco cozida. Ele já tá todo ansioso ali, dizendo que não tem como resistir a essa combinação clássica. E o sistema informa que a preparação para a absorção da Pedra Escarlate foi concluída. Com isso ele pega a comidinha e já come. Finalmente ele ganhou a habilidade Atraso. O sisteminha já fala que o efeito atraso obtido pela absorção pode ser combinado com habilidades. Até o Proto se pergunta por que ele tá tão nervoso com isso. Então já aperta na opção e combina a habilidade Demon Dash com o atraso. E agora, se a habilidade Demon Dash for usado antes do primeiro atordoamento acabar, o segundo atordoamento é garantido. E a terceira ativação tem 90% de chance de estender o efeito, a quarta é 60% e a quinta 30%. Ele já fica lá todo surpreso sem acreditar nisso. Ele pensa que só tinha teorizado, mas realmente deu certo. O líder então aparece ali perguntando se eles podem conversar um pouquinho. E o Proto pergunta sobre o que ele quer falar. O líder já explica que o próximo desafio é a sala do chefe final, o Arc Berserker. O Proto pergunta se ele realmente quer que ele fique de fora de novo. Mas o cara fala que não. O Proto fica surpreso. Ele diz que se não for capaz de aproveitar um companheiro de equipe como ele não é digno de ser líder. E diz que conta com ele daqui pra frente. O Protinho aceita e pergunta se as condições continuam a mesma. O cara fala que sim. O Lolinho lá atrás vem e fala que eles estão prontos pra entrar na sala do chefe. O líder fala pra eles irem agora mesmo, dando pra todo mundo ficar atento. Ele diz que essa aí é a última e depois disso vão todos sair pra beber. E o Proto se pergunta se aquele lourinho ali não tava encarando ele agora mesmo. Com isso eles vão entrando na dungeon número 85, a sala do chefe final. O bichão já tá gritando lá, cheio de raiva e aura. Esse aí é o Orc Berserker. O chefe ali já fala que ele vai primeiro, mas o Prota corta ele e fala pra todo mundo seguir. E o Prota pensa que o Orc Berserker tem uma resistência e habilidade menor do que o Demon Orc. Tordoar ele vai ser muito mais fácil, apenas se eles manterem a calma, aí eles não vão ter problema nenhum. E já avança pra cima. Com isso o boss não perde tempo e já vem com tudo pra cima também. Nesse curto período de tempo, o Prota pergunta se ele realmente pediu pro pessoal seguir, que ele nunca disse algo assim com tanta confiança na vida passada dele. É porque quando ele era jovem ele sempre foi cheio de medo. E quando ficou velho, só tentava sobreviver a qualquer custo. E diz que dessa vez ele não pode viver da mesma forma. Já dá um golpe no bicho, mas ele consegue se defender. Ele avança novamente, diz que precisa mostrar pra todos ali a força esmagadora que ele tem. O pessoal lá grita pra ele tomar cuidado. Enquanto o líder ali tá só dizendo que esse cara é realmente monstruoso demais. No frame seguinte, o bichão já foi cortado ali no meio. E o Prota grita, dizendo que agora ele vai ficar atordoado por 4 segundos. O sistema informa que a habilidade Demon Dash level 1 foi ativada. Todos vêm se aproximando pra atacar à vontade. O bichão só vê aquilo e fica gritando, até porque ele não pode se mover. Lá está ele, tomando vários e vários golpes. Com isso, o sistema então informa que ele derrotou o boss final, o Arc Berserker. Ele conseguiu concluir a dungeon Altar Sangrento dos Orcs. O carinha ali fala que aquela dungeon ali foi realmente mais fácil do que parecia. E o outro concorda, falam que eles economizaram bastante por causa do atordoamento. O Protinha tá olhando pra trás e o pessoal tá cochichando dele, perguntando se ele não tem algum grupo fixo e se vale a pena chamá-lo pro grupo. A mensagenzinha do sistema aparece, dizendo que ele subiu 2 níveis, e com isso ele recebeu o título Rank D, com uma força esmagadora. O Proto fica surpreso, até porque esse título tem efeito de duração de status negativo aumentado em 10%. O Proto não tá nem acreditando, ele tá acumulando títulos um atrás do outro, e na vida passada ele nunca conseguiu tantos títulos assim. Porém, comparado a ele ainda não é nada. E esse cara aí é o espadachim fantasma, Yong-Soo, o coletor de títulos, o jogador mais forte da Coreia, com inúmeros apelidos. E que com apenas 2 anos após a ascensão dos jogadores, ele já havia ultrapassado o nível 500. O Prota diz que na vida passada dele, esse cara era realmente muito bom, porém agora, não há garantia de que ele não possa alcançá-lo. Já fica todo empolgadinho ali. O líder pergunta pro Prota o que ele tá fazendo, e ele fala que só tá se alongando. O líder diz que ele realmente fez um bom trabalho e entrega alguma coisa pra ele. O Prota fica surpreso e pergunta desde quando ele dá as coisas assim tão facilmente. Só dá uma risadinha e fala que dessa vez foi ele que carregou a equipe, então ele mereceu. Sem contar que esse item aí é de nível bronze, então não vale tanta coisa. O Protinha fica sem graça e fala que ele é muito honesto.
O líder dá risada e fala que se fosse caro ele não teria dado. Ele diz que também tá fazendo isso porque eles nunca mais vão se ver. O Prota pensa que é triste, mas já sabia disso. De qualquer forma, para ele foi lucro. O loirinho lá atrás fica só observando a situação. Ele não gostou nem um pouco do líder ter dado aquilo ali pro Prota só por causa que ele mostrou algumas habilidades. Pensando que isso aí é meio injusto, chama ele de idiota e diz pra esperarem até ele ficar forte. A cena então corte, podemos ver o Prota lá na casa dele. Ele tá todo felizinho, dizendo que um carregador ganha só 200 mil por dia, porém ali ele já tá com 6 milhões na conta. Sem contar que ainda tem o bônus ali na mesa. Esse aí é o Anel do Berserker. Um anel que só pode ser obtido do Orc Berserker, e que aumenta o vigor do portador. Sem contar que ele dá um efeito de força de mais 10 pontos. O Prota fica feliz, mesmo sendo no nível de bronze. Isso porque ele tem esse efeito leve, e consome 1 mana por segundo, fazendo com que o peso de todos os artefatos que ele tem equipado seja reduzido a 1 grama. Ele diz ali que agora entendeu o porquê de nível bronze, até porque jogadores comuns provavelmente ficariam sem manas antes de conseguir carregar as espadas. Dá uma risadinha e diz que isso aí só vale para jogadores comuns e não para ele. Mesmo ele tendo descoberto as habilidades depois dos 50 anos, ele estudou por muito tempo. E na vida passada ele já havia usado artefatos que precisavam de mana. E o resultado foi realmente chocante. O efeito especial dos artefatos precisam de mana, eles têm uma penalidade, mas se tornam sem custo. Isso também informa que está iniciando a sincronização de mana com o Anel de Berserker, dizendo que não tá nem aí se surgir alguma penalidade, até porque o mais importante é ter habilidades. A cena corta e o pessoalzinho tá ali num clube. Tem outro loirinho surpreso, perguntando se ele realmente tá falando sério, e se o boss realmente ficou 4 segundos atordoado. O cara pergunta por que ele tá gritando, e ele só se desculpa. O gigantão ali diz que não tá nem aí, pergunta se ele quer ser vingado. O loirinho fala que não, que aquele cara lá deve ser rico. E esse aí é o mesmo loirinho que tava na dungeon com o Prota. O gigantão então pergunta o que ele quer que faça. Ele responde que estão falando de negócios. O cara insiste em falar que ele realmente quer vingança. E uma loirinha ali fala que ela não é próxima dele. Um segundo depois, o maluco já teve sua orelha picada. O maluco lá pergunta se por acaso ele tá achando que eles são escravos dele. O cara baixa a cabeça e começa a gritar de dor. O maluco fala que o preço vai ser uma das orelhas dele, perguntando onde esse cara tá agora. O próximo capítulo começa e o Prota tá ali no campo de treinamento. Ele parece um pouco desapontado, dizendo que ainda sentiu nojo na boca, até porque ele não imaginava que o Anel de Berserker teria gosto de sopa fria de pepino. Porém, por outro lado, no fim, o esforço sempre compensa. Ele já taca a espadona pro alto, fazendo ela girar, e ela cai certinho em sua mão, sendo que de fato agora tá muito mais leve do que antes. E essa aí é a habilidade de redução de peso. A ativação dela é permanente, sem tempo de recarga. E agora o peso percebido de todos os artefatos equipados é de 100 gramas. O Prota ali fala que vai carregar somente a espada grande para se acostumar. Ele diz que está satisfeito e olhando para sua janela de status, diz que agora o próximo passo é atrair as constelações para ele. E como é apenas uma constelação por jogador, ele tem que escolher com muito cuidado. O ideal seria uma constelação que combinasse com o status principal dele, a sorte. Porém, por enquanto, os atributos dele ainda não são suficientes para chamar a atenção de uma constelação. E o único caminho que resta para ele é o treinamento. Cena corte, o carrinho tá freando ali. O Prota sai dele com uma cara meio desapontada, dizendo que quase morreu de verdade. Ele fica se perguntando se foi um exagero ficar 3 dias sem dormir treinando e ainda dirigir por horas. Porém, por outro lado, ele conseguiu uma nova habilidade. Treinamento de espadas de 2 mãos. Essa habilidade aumenta a adaptabilidade de todas as espadas, exceto adagas e espadas de uma mão. E o Protinha já tá logo em frente de um portal gigante ali. Essa aí é a masmorra número 101, exclusiva para jogadores solo. O Prota ali tá felizinho, dizendo que se fosse qualquer outro lugar mais próximo, levaria quase 6 meses para ele conseguir entrar. Porém, como é um lugar distante, fica muito mais fácil. Até porque não vai quase ninguém aí. Ele nota algo ali atrás e é um carro preto que chegou. O Prota fica se perguntando se aquele cara ali do carro realmente conseguiu até essa montanha aí. Não faz ideia do que querem, mas seja o que for, eles vão resolver dentro da masmorra. E já vai caminhando para dentro dela. Aí, esses caras aí são o maluco lá que cortou a orelha do loirinho. Os carinhas ali ficam só se perguntando se aquela masmorra não era exclusiva para solo players. Mas lá dentro, o Protinha tá na sombra ali, com a sua espadona do lado, só esperando os caras. Ele já encara os malucos e fala que não tem como ele ter entrado no lugar errado e que aquele lugar ali é dele. Cicatriz fala que ele parece não ser apenas um idiota qualquer. O Protinha dá um aviso e fala que não vai denunciar ele se ele sair dali agora. O Prota dá uma analisada e fala que 5 curandeiros ou magos eles jogaram fora a sustentação do grupo. Um time composto apenas de espadachins e arqueiros é como um bando de hienas, caçando apenas humanos. Os subordinados lá começam a dar risada dele, chamando ele de lixo, falando que ele tá bancando o durão. O pequenininho ali fala que ele vai morrer e ninguém vai nem saber. Enquanto o Protinha pensa que na vida passada dele esse tipo de grupo aí quase foi erradicado pela associação de jogadores. O Prota responde dizendo que sabe como eles funcionam. Em grupos assim, o mais perigoso sempre é o arqueiro. E já diz que vão acabar com isso agora mesmo. Já pergunta se eles acham que ele ficou ali esperando à toa. Você avisa que daqui a pouco vai ter apenas 4 cadáveres ali dentro. E pergunta como eles vão lidar com isso lá fora. O gigantão perde a calma e fica bravo com o Prota. Mas o cicatriz ali já fala pra ele parar, pedindo pra eles resolverem isso do jeito mais fácil. O gigantão concorda, falando que é realmente o caminho mais simples. O Protinha zoa com ele, falando pra ele escutar o chefe dele. Ele manda nosso Prota calar a boca e já vem com tudo pra cima.
O Protinha fica ali parado, esperando. E ele já tem um vislumbre da vida passada dele, a lei do mais forte. Mas a expressão mais adequada para uma masmorra. Os monstros sempre ameaçaram a vida dele, assim como os humanos que tentam roubar artefatos. É exatamente por isso, se quer viver, tem que matar. Essa foi a lição da vida passada dele. Os caras ele tá surpreso, sem acreditar no que tá vendo. O Prota simplesmente picou o cara em dois, dizendo que isso aí que eles acabaram de ver é legítima defesa. Perguntando se os caras não vão atacar, vão ficar ali só olhando. Eles não perdem tempo e já vão logo avançando, dizendo que agora eles precisam ganhar distância. A cicatriz ali pede pro pessoal dar cobertura até eles montar uma formação. E o arqueiro concorda, se perguntando se o cara lá realmente morreu. Que não faz sentido até porque ele era nível 100, mesmo sendo um idiota. O Prota começa a rodar sua espada gigante ali e pergunta pra onde eles acham que estão indo. O arqueiro já dispara várias flechas nele, falando que ele realmente é um monstro, mas o Prota se prepara e em seguida as flechas foram todas quebradas. O arqueiro ali fica sem entender, falando que isso aí é loucura. E em seguida a espada e sangue na tela. Provavelmente o arqueiro já foi de F também. A cicatriz ali fica surpreso, falando que esse cara aí acabou de arremessar uma espada enorme como se fosse uma lança. E o outro lá atrás fica perguntando quem é esse cara. Porém ele nota se o Prota jogou a espada longe e já avança pra cima, significando que agora ele tá totalmente desarmado. E agora é o momento mais vulnerável dele. Então ele já grita pra todo mundo avançar. Todo mundo, só sobrou os dois, mas beleza. O Protinha tá lá, correndo até a sua espada pra tirar do corpo do cara. Assim que ele coloca a mão, ele já percebe que o pessoal ali do lado já tá vindo pra atacar ele. A explosão então é causada. O maluquinho fica sem entender o que aconteceu. O Prota tá ali equilibrando a espada, dizendo que aquilo foi brutal. E o cara ainda tá na dúvida. Alguém então pega na cabeça do cabeludinho. Esse cara aí é o Cicatriz. E já o puxa em sua frente pra se defender, e é isso que acontece. O Prota pica ele no meio. Porém parece que o dedinho dele também foi acertado. O Prota fala que não faz sentido a forma que eles trabalham. A não ser que o objetivo deles era o despertar de pedras de mana através de transplantes de órgãos. O carinha só diz que isso aí não faz diferença nenhuma. E já avança pra cima dele com a sua espada. O Prota fica calminho e fala que só tava fazendo uma pergunta. E já ativa a habilidade Demon Bash. Ele diz que achou que ia ficar entediado até ele morrer. E o sistema informa que o player ali tá paralisado por 4.4 segundos. O Cicatriz ali fica sem entender nada, como assim ele foi atordoado? Não faz sentido. Ele se pergunta se foi por causa dos dedos dele que foi cortado. Que não faz sentido, até porque não pode existir uma habilidade tão apelona assim. O Prota vem avançando e diz que acabou. Ele fica se perguntando como assim acabou. Não faz sentido ele morrer dessa forma, até porque ele é sempre o cara que mata, dizendo que ele sempre foi o predador. E mostra a cena, ele chamando um carinha, acompanhando ele. Porém depois de um tempo o cara já tá sofrendo ali de dor, dizendo pra ele não fazer isso. Porém o bracinho dele já tá no chão picado. O Prota pergunta se por acaso ele nunca experimentou isso aí antes, dizendo que agora é a vez dele de ficar assustado. O tempo se passa e tem sanguinho ali na água. Provavelmente o Cicatriz já foi de F. O Prota pensa que ele não devia se acostumar com situações dessa aí, até porque vai ficar mais difícil dele conseguir uma constelação. Porém lembra que isso aí foi apenas autodefesa. Mas ele dá uma olhada pro lado e vê vários artefatos, com o sisteminha mostrando que ele obteve 8 artefatos nessa dungeon, pensando que agora isso aí é tudo dele. No capítulo começa e o Protinha já tá ali ajeitando seu casaco. O Prota diz que realmente queria evitar essa situação, mas olhando pra janela de status dele foi um ganho enorme. Falando em status, ele já tá no nível de jogador nível 50 ou até mais. Pergunta quanto tempo se passou desde que ele reencarnou. Além disso, ele tira um anelzinho ali do bolso e esse aí é o anel de recuperação. Um artefato de prata. O efeito dele é usar 10 de mana para remover imediatamente todos os efeitos negativos em si mesmo. Caso ele seja usado novamente dentro de um minuto, o custo de mana dobra a cada uso consecutivo. Eu tinha ficado surpreso que aquele gigantão lá que avançava sem se preocupar tinha isso aí guardado. E ele nota que se ele tivesse confiado cegamente no efeito da rigidez, ele poderia ter se ferrado bonito. Da próxima vez ele tem que ser um pouco mais cuidadoso. O sistema então já informa que ele está iniciando a sincronização de mana com o anel de recuperação. A cena então corta e vemos uns goblins levando algumas coisas no trilho ali. Um dos goblins nota alguma coisa lá atrás, e é o nosso Protinha com a sua espada gigante. Ele tá usando um tipo de venda, pensando que a condição para adquirir o título Dia de Sorte com certeza era algo desse tipo. Ele precisa derrotar mais de 500 monstros com os olhos vendados, enquanto pensa que isso é realmente doideira. Até os goblins ali ficam sem entender o que tá rolando. Toda fica ansiosa, perguntando quando esses monstros vão aparecer. O Goblin então já coloca a linguinha pra fora, e o Prota já fala que tá sentindo uma presença, até porque agora ele precisa ser extremamente sensível ao fluxo de vento e aos sons. Já começa a manter um estado de concentração diferente. O cara virou o Satoru Gojo, beleza. Concentrado, vendo as gotinhas de água caindo, ele já consegue perceber e falando que pegou o jeito. O Goblin tá vindo pra atacar com tudo com a sua ferramenta na mão. Mas o Prota não tá pra brincadeira, ele dá só uma e rasga o bicho tudo no meio. Isso ele já derrotou todos que estão ali, dizendo que a sensação de cortar é realmente muito boa. Mas o que ele não esperava é que tá vindo algo em sua direção. E assim que vai acertar bem na cara dele, ele nota, dizendo que é como ele tinha falado, ele pegou o jeito e consegue se defender. Pega a flechinha na mão e quebra ela. O Goblin que soltou isso fica desapontado olhando de longe. O Prota vem caminhando, dizendo que hoje ele esteve em situações bem perigosas. Mas graças a isso, ele lembrou de coisas do passado e de algum jeito a percepção dele despertou. E que agora nada mais importa. Com isso podemos ver vários olhinhos de Goblins vindo lá do buraco. Só que o Protinha tá de cabelinho branco mesmo, ó, todo no estilinho.
chamando eles, falando pra ir pra cima. A legião de goblins não perde tempo e vem tudo em cima dele. Todos desesperados, gritando, tão indo pra cima do Prota. Então todo mundo sendo fatiado, até a cabeça do Goblin tá passando ali em cima. Ele tá só sorrindo, cortando. Um dos Goblins fica olhando os parceiros dele ser picado no meio e já fica em choque gritando. Tempo se passa e a espadinha tá pingando sangue. O sisteminha informa que o nível dele aumentou. Com isso ele recebeu o título de Rank D, Dia de Sorte. Ele falando que nem parece que balançou tanto assim a espada. Até porque na redução de peso realmente faz muita diferença, 100 gramas, beleza né? Esse título aí dá 20 mais de sorte. E tem uma condição extra. Após adquirir esse título, a cada monstro adicional da mesma espécie derrotado, 0.1 de sorte adicionada, pode acumular até um total de mais 10 de sorte. O Pretinha fica todo feliz ali, falando que os títulos estão só aumentando, e mais 2 goblins já estão lá no fundo. Por esse goblin eu acho que não vai ser trouxa, né? Ele já dá uma notada, vê os amigos picados no chão ali e já fica cagando de medo. O Pretinha, com o sorriso maligno, já fala que já que conseguiu, é não acumular mais pontos de status extras. E o bichinho fica com medo. Tempinho se passa e o Protinha tá ali rindo igual um doido, falando que aumentou a sorte dele em 30 pontos só com o título. Isso aí vale pelo menos 500 milhões, ou melhor, 1 bilhão de lucro mais ou menos. O sisteminha informa que o clima ao redor tá começando a ficar cada vez mais sombrio. Enquanto ele tá lá falando que dessa vez ele vai conseguir sair do aluguel. Ele nota o que é aquilo. E o sistema informa que 3 constelações se aproximaram dele. O zelador da dimensão corrompida pergunta se ele não se interessa mais em trazer desgraça aos outros do que ter sorte. O peregrino que vaga pelo cosmo fica impressionado com a engenhosidade e quer conversar com ele. E a deusa da fortuna sorri pra ele e estende a sua mão. Eu já até sei o que o Prota vai escolher, né? Desses 3 aí, uma ali tá mais chamativa. O Protinha olha pra eles e fica surpreso, falando que isso aí foi realmente rápido, e pergunta se eles ficaram surpresos com o showzinho dele. A querida deusa já se aproxima dele. Ele fica sem entender, perguntando se talvez ele foi convencido demais. Ela dá um sorrisinho pra ele e o sistema mostra que a deusa da sorte está interessada nele. Ela está intrigada, até porque nunca viu um espadachim tão sortudo antes. O Protinha fica sem graça lá, dizendo que a sorte dele é realmente grande. Ele para pra pensar, até porque isso é um alívio, parece que todas as 3 estão interessadas em fazer o contrato com ele. Seria uma boa ele dar um tempo pra confirmar. O faxineiro da dimensão caída elogia ele pela crueldade oculta. Ele nota que esse faxineiro aí é uma constelação comum para matadores, e ele ficou interessado porque ele matou todos aqueles dobles em tão pouco tempo. Já o peregrino do grande espaço está curioso sobre suas verdadeiras intenções. Ele diz que não sabe porque esse cara aí apareceu. Ele tem certeza que só ele aparece para jogadores com afinidade para virarem um santo. E nesse caso, ele presumir que ele apareceu pela deusa da sorte. E o bichinho já tá ali corado olhando pra deusa, né? O bicho só veio ali porque a deusa veio, beleza. Ele ouviu dizer que ela é bem popular até entre as constelações. Ela dá uma olhadinha pra ele. E ela diz que como ela não tem nenhum desejo específico, mesmo que ele escolha uma constelação diferente agora, ela promete que pode fazer um contrato com ele mais tarde. O Protinha fica surpreso, perguntando se isso é sério, que ele quase esqueceu. Isso é um mérito incrível. Um arqueiro que consegue acertar o seu alvo mesmo tirando numa sala vazia. Com as bênçãos do mundo, não havia necessidade de se preocupar com as suas flechas acabarem. Esse é o tal Arqueiro Milagroso. Hashimoto Yuki, o Arqueiro Milagroso, foi o mais elogiado de todos os arqueiros. Dados seus poderes destrutivos e atributos de sorte alto, mesmo que alguns suspeitassem que as histórias sobre seus feitos fossem só boatos, na verdade era tudo graças às suas 2 constelações. E essa primeira aí que permitia o possível ser impossível era a deusa da sorte. Ele diz que quando 3 constelações aparecem na frente dele aí desse jeito, ele precisa de um tempo pra pensar. Eu acho que ele não devia ter falado isso, porque essa constelação acho que ficou brava. As 3 constelações insistem que ele esqueça suas preocupações e decida o próprio destino. Uma das constelações diz que pode ter tomado a decisão errada. E o Prota pensa que não dá pra acreditar nessas constelações. Não há dúvida de que a deusa da sorte é uma constelação incrível, mas se ele considerar a possibilidade de que nenhuma outra constelação venha até ele, essa decisão vai decidir o destino dele como jogador. Na vida passada dele, após os 10 primeiros anos como jogador, só uma constelação veio até ele. E essa aí era o aluno exemplar tardio. A aparência dele era como um raio de luz. Ele estava feliz. Apesar da jornada ter sido miserável, ele achou que teria um futuro brilhante. Entanto, nada mudou. Nada aconteceu até ele fazer 55 anos. Com isso, ele nunca soube o quão bom uma constelação pode ser. Isso foi tudo por causa daqueles requisitos ridículos. O jogador precisa chegar no nível 850 e depois no 900. Apesar do poder de uma constelação ser importante para a carreira do jogador, ele nunca foi capaz de usar. Ou melhor, na verdade, ele nem se importou com isso. Porém, no fim, ele só conseguiu regressar graças àquela constelação. Ele devia ser muito grato a ele. Isso aí significa que ele precisa ser muito cuidadoso. E tem que presumir que não poderá regressar de novo. Então ele fica se perguntando, poderes sagrados, destruição, ou até mesmo sorte. Ele então se decide e aperta em aceitar. E o sistema informa que ele fez um contrato com a deusa da sorte. Aposto que até você que está assistindo queria que ele fizesse o contrato com ela. Mesmo que o jogador morra, o contrato com a constelação é válido por 30 anos. O sistema informa que um ser de outra dimensão olha cuidadosamente para Shin Sang-un e a deusa da sorte, enquanto fazem o contrato. 15 constelações amigáveis estão parabenizando o Prota pelo contrato e desejando boa sorte.
e 3 constelações hostis que planejavam fazer um contrato com ele declararam que farão tudo o que puderem para impedir o seu progresso. Os carinha ficou tudo bravo. Ele se pergunta por que tem todas as constelações interessadas nisso aí. Porém muda o foco e diz que de qualquer forma, boa sorte para os dois. E já estende a mãozinha para a deusa. Ela segura sua mão e começa a brilhar encarando ele. E ela elogia pela sábia decisão que ele tomou. Ele então olha para a telinha do sistema e a deusa da sorte, o efeito de contrato, pede para que ele faça um desejo. Com isso, todas as tentativas de ataque serão um acerto crítico. Caso ele obtenha um artefato rank único ou acima, desbloqueará o seu efeito oculto. E a terceira é que ele tem 100% de chance de obter artefatos chefes ou chefes intermediários, mesmo que o rank dele seja baixo. O Prota olhando aquilo fica sem acreditar, enquanto a constelação fica toda se achando. O Prota vê que aquilo ali é realmente muito apelão. E ainda tem a quarta, se ele usar todos os pontos ganhos quando subir de nível, ele pode aumentar os atributos em 2 se investir em sorte. Esse efeito será aplicado para todos os pontos bônus já utilizados. Ele fica se perguntando se ainda não acabou. O Prota pensa, 100% de chance de ataque crítico e um artefato garantido é apelão demais. Com isso, o sistema mostra que a Deusa da Sorte está perguntando o que ele vai fazer com as ofertas das outras constelações. O Protinha fala que tá tudo bem e que os dois ali podem voltar embora agora. O Peregrino do Grande Espaço diz que esperará até o próximo encontro deles. Já o Faxineiro da Dimensão Caída alerta que tentará ao máximo cortar a cabeça do Prota. Ele ficou muito bravo, acho que foi ele um daqueles. Com isso, a Deusa da Sorte elogia ele por se impor. Ele pensa que agora com os efeitos da Deusa da Sorte ele não vai precisar se preocupar com o futuro próximo, e que agora ele só precisa se acalmar. Deve aparecer uma chance melhor mais tarde. Com isso ele chega na sala do chefe final. Tá lá os dois lutando 1 contra 1. E a Deusa da Sorte fica impressionada com o Prota. O Prota tá tudo raivoso lá, perguntando se isso é tudo que o chefe final tem. E pede pra ele fazer melhor. Dá a espadada, mas o chefe consegue se defender com seus machados. Esse aí é o chefe final, o Lord Goblin consumido pela ganância. Ele então consegue refletir o ataque do Prota e o lança um pouco para trás. Ele dá um gritão e tá tudo raivoso. O Lord Goblin aplicou a condição de status sobrecarregar. E o Prota nota aquilo e já fica em alerta, pensando que finalmente apareceu a habilidade de sobrecarregar. Apesar de não ser tão letal quanto o atordoar, isso aí consegue reduzir a motivação do alvo e a força dele. Ele então já ativa a recuperação. O bichão dá um ataque, porém ele fica um pouco surpreso com o que aconteceu. O Protinha tá vivo ali com a sua espada, dizendo que apesar da habilidade ter limitações claras, ele acha que pode ser muito útil contra monstros mais fracos. Ele já tá ali de novo na cara do boss com a sua espada. Ele diz que agora é hora de testar a sorte dele, e o sistema informa que a condição de status sobrecarregar foi desativado pela recuperação. Até o bicho não acredita no que aconteceu e fica surpreso. Com isso, o Prota passou uma velocidade incrível e já cortou seu braço, perguntando se ele achou que aquilo ali ia funcionar contra ele. E agora a habilidade Demon Bash foi ativada. O bicho fica paralisado e o Protinha diz que em 2 segundos vai acabar com isso. E já manda várias sequências de espadada no bicho. Com isso, podemos ver que o primeiro efeito de atraso foi ativado, e o efeito de atordoar se estendeu por 2 segundos. O bichão tá gritando de dor, desesperado, enquanto olha pra sua mão e o Prota tá passando continuando picando tudo. Mais um efeito foi ativado, e a chance dele ter ativado é de 90%. E o efeito de atordoar se estendeu ainda mais. O Prota fica se perguntando se isso aí funcionou de novo até na segunda vez, e que ele tá com uma sorte bem grande. O bichão então para de reagir, e o Prota tá ali parado no chão. Com isso, o boss é derrotado e cai de cara no chão. O sistema informa dando os parabéns que o Prota concluiu a masmorra Pântano Goblin Sufocante e ele subiu de nível por causa disso. Ele fica todo aliviadinho e o sistema mostra que ele conseguiu o título Rank D, Não Me Toque. Ele começa a comemorar dizendo que finalmente acabou. E o Protinha ganhou mais um título apelão, o Não Me Toque, vamos ver a descrição dele agora. Ele ganha mais 30 de sorte e mais 10 de evasão. Ele ainda pode fortalecer uma das suas habilidades e o sistema de jogador aplicará buffs apropriadamente. O Prota tá ali falando que tá cansado e talvez ele esteja sobrecarregando seu corpo, até porque tinha uns bandidos atrás dele, e agora nessa dificuldade toda aí do chefe, ele tá totalmente cansado. A Deusa da Sorte aparece ali e diz que a sorte dele deve ser muito boa, até porque ele conseguiu fazer tudo isso apenas hoje. Ele pergunta se a maioria do pessoal não diria que ele só é habilidoso. E ela responde dizendo que boa sorte também é uma habilidade, e que está grata por ajudar um jogador tão sortudo. O sisteminha mostra ali ainda que a Deusa da Sorte acha que é tudo graças a ela mesma. O Protinha já tá mexendo no status ali e fala que vai aumentar o seu atributo de sorte. Fica surpreso, até porque a sorte dele já tá acima de 100. E quando passam de 100, qualquer efeito relacionado ganha um bônus de 10% a mais. O atributo de evasão vai aumentar a taxa de evasão dele. E a sorte vai aumentar a taxa de drop dos artefatos. Ele então olha ali no chão e vê que o escudo é um item. É o escudo de Goodness. Dá mais 20 de defesa e é um escudo deixado pelo guerreiro Goblin Goodness. Usar mana aumentará o efeito do escudo e transformará qualquer dano em regeneração de vida. No entanto, sua mana será consumida durante todo o processo de conversão. O Prota só diz que não tá nem aí, já que graças à Deusa da Sorte ele tem todos os artefatos garantidos. E nesse caso aí, aumentar a sorte dele vai acabar aumentando o rank dos artefatos dropados, não é nada ruim. Também informa que a sincronização de mana com o escudo iniciou. E a Deusa tá ali abraçando ele toda felizinha. A cena corta e isso aí é próximo à estação Jansil, a área de missão. Uma mulher ali está negando.
Protinha fala pra ela que entende o que ela tá dizendo, mas ele tem suas próprias ideias. Ela só diz que sente muito, mas não pode mudar de ideia. O Protinha fica pensando que a moça não faz ideia da quantidade de corpos que ele já viu hoje, mas que não pode deixar isso o impedir. E podemos ver que 2 horas atrás o Prota ficou preocupado, já que era um escudo de Goblin. E ele fica aliviado, porque aquilo lá virou apenas uma refeição normal, com arroz e quinte. Nisso o carro então freia, e o Prota pergunta o que está acontecendo para ter todos esses avisos ali na telinha do carro. O Prota se pergunta se talvez ele vai precisar de um carro novo, porém ele para pra pensar que talvez esse carro é uma coisa, mas ele também precisa se mudar logo logo. E ele é estatisticamente mais provável de se envolver em mais crimes considerando o rank atual dele. E como ele não pode viver com medo constante, seria melhor para ele morar na cidade dos jogadores, onde há vigilância constante. E pensando nos artefatos que ele vai precisar, ele diz que precisa pensar em comprar equipamento usado para facilitar o processo. E o que ele precisa é dinheiro. Muito dinheiro. E no momento só tem um lugar onde ele possa ganhar tudo isso. Podemos ver que o sistema foi criado juntamente na era dos jogadores. Com sua aparição vieram as missões e uma organização que gerencia essas missões. A famosa Associação dos Jogadores. Com isso então ele se decide que em um sistema controlado pela Associação dos Jogadores ele pode conseguir muita grana. E já acelera o carro dizendo para ele esperar por ele. E voltando ao momento presente, ele não teve sucesso nenhum, até porque a moça tava negando ali, né? A garota ali tá falando pra ele entrar numa masmorra apropriada pro nível dele, e pergunta porque ele quer entrar tanto numa nível 100, zoando com a cara dele falando que ele não recebeu nenhum rank ainda. Prota insiste, dizendo que tem confiança que não vai causar nenhum problema e pede pra ela confiar nele. Pensando ali que apesar de ser só um nível 17, ir pra uma área de baixo nível agora seria apenas perca de tempo. A garota ali já tá chorando, falando que teve outro cara que falou a mesma coisa e pergunta o que acha que aconteceu com ele. E pede pra ele ir pra uma região de menor nível. Mas o Protinha pensa que ele tem que continuar firme e manter a pose, então ele faz uma carinha de sério e fala que ele não vai. Alguém ali atrás pergunta qual é o problema, e a garotinha já chega roubando a cena. Essa aí é da guilda Eden, Kim Miso, nível 100, jogadora de rank A. O Prota parece reconhecer ela e essa aí é a famosa atiradora da devastação. Ela é a primeira jogadora a alcançar o nível 100 e ganhar o título de atiradora. Apesar das habilidades dela serem incríveis, o mais marcante nela é que ela é filha do presidente da Shinsung Biotécnica, o Kim Yong-xiao. Nossa, esse nome aqui é muito estranho. Significa que essa Kim Miso, Shin Tairi, a assassina sombria, conhecida por seu título e por ser a maior jogadora assassina da nação, e um dos maiores jogadores espadachim da nação, Sho Jin-woo. O Jin-woo aqui, aí sim. Estão todos na mesma guilda, a famosa Guilda Eden. E ela é filha do maior acionista da Guilda Eden. Em outras palavras, ela nasceu no maior berço de ouro na história dos jogadores. Ela olha para o nosso Prota e fala que nunca viu ele ali antes. Ela estava só observando e pergunta por que ele está interessado em começar uma missão no nível 100. E ele só responde dizendo que precisa de dinheiro. O carinha lá atrás fica impressionado, dizendo que essa garotinha aí foi falar com o Prota. Porém a atitude dele foi meio estranha. Ele é maluco, até porque ela tá só sendo gentil com o novato nível 17. E o Prota fica bravo ali, o pessoal tá falando dele. Ela comenta que aquele lugar ali vai ser perigoso pra ele fala que sabe disso. E ele só diz 4 palavrinhas: quem arrisca não petisca. E pensa que não tá agindo dessa forma porque ele odeia ela. Mesmo que tenha sido rejeitado quando pediu pra se juntar ao grupo dela na vida passada. Mesmo que ele tenha sido rejeitado antes, não é como se ele tivesse uma rixa com ela. Ela pergunta se ele já tá ciente que não vai conseguir prosseguir com a missão, já que grupos de um jogador só não é permitido. A ficha dele então cai, até porque ele nota só agora que missões com um jogador só serão permitidas daqui a 4 anos. Ele começa a dar risadinha ali, fica sem graça e fala que acha que ele é o anúncio errado, e já vai indo embora. Mas ela fala que nesse caso aí ele não gostaria de ir com ela. O pessoal ali atrás tá babando o ovo todo impressionado, dizendo que tá com inveja do Prota. O Prota pensa, será que ela tá planejando, enquanto pergunta qual é a condição. Ela fala o que ele tá falando, até porque ela não pode querer ajudar um colega. Ele dá uma risadinha e fala que tem dificuldade em confiar nas pessoas, ainda mais em quem ele não conhece. Ela só responde dizendo que realmente não tem condição nenhuma, e que ao invés de uma condição pede pra ele prometer uma coisa. Se ele decepcionar ela, vai ter que pagar caro por isso. Porém, por outro lado, se ele voltar atrás, ele vai ter que se desculpar sinceramente pelas ações. Ele diz que entendeu e dá um sorrisinho, dizendo que ela quer testar ele. E essa garota aí não tem influência só como jogadora, os preços das roupas que ela veste decolam. Tudo que sai da boca dela está em indústrias de artigos. No entanto, no momento, ela vê ele apenas como um jogador cheio de confiança. E o Prota já pensa ali que esse aí vai ser o fim da carreira dela como jogador. Ele se aproxima dela e pergunta que tal eles irem agora mesmo, pensando que isso aí vai ser bem interessante.